Você não é culpado de ter nascido pobre, mas você tem toda a culpa se você morrer pobre. Em um mundo que nos incentiva a consumir cada vez mais, fazer dívidas parece algo normal, até inevitável. Cartões de crédito, crediários e empréstimos estão por todos os lados, oferecendo soluções rápidas para desejos imediatos. Mas o que muita gente não percebe é que o endividamento, quando não controlado, se transforma em um fardo pesado, que rouba a paz, a liberdade e até os sonhos. Se viver endividado é o seu problema, fique comigo até o final, pois Deus pode estar te dando uma luz para a mudança dessa situação. Dizer para você não faça dívidas pode parecer simples, mas esse conselho carrega sabedoria prática e espiritual. A Bíblia nos ensina que o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22:7. Isso mostra que, ao nos endividarmos, muitas vezes abrimos mão da nossa independência e nos tornamos reféns de decisões mal planejadas. Este texto é um convite para repensar o jeito como lidamos com o dinheiro. Não se trata apenas de evitar boletos, mas de viver com mais propósito, liberdade e responsabilidade. Se você está pensando em fazer uma nova dívida, espera só um minuto, porque hoje eu quero te mostrar porque essa decisão pode ser uma armadilha financeira e espiritual. E não sou só eu que estou dizendo isso, a Bíblia também fala sobre isso. Peço por gentileza para deixar um like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, pois isso é muito significativo para nós. A dívida, no começo, te dá uma sensação de prazer, libera o hormônio do prazer e te faz se sentir realizado. Mas quando passa o efeito, a gente fica com um vazio, um buraco dentro de nós, uma insatisfação muito grande. A dívida é uma jaula que a gente escolhe entrar, mas não levamos as chaves para abrir a porta. Tá tão fácil se endividar, que a gente não precisa nem sair de casa. Pode ser pelo computador e até mesmo pelo celular. Mas a Bíblia diz que o avisado vê o mal e foge. O que é dívida e por que você precisa ficar longe dela? Você sabe o que é dívida de verdade? Dívida não é só quando seu nome está sujo no SPC ou Serasa. Dívida é toda vez que você compra algo com dinheiro que você ainda não tem. É quando você pega o seu futuro e entrega para o presente, achando que vai dar tudo certo. Parcelou no cartão e não sabe como vai pagar depois? Fez um empréstimo para comprar algo que não era essencial? Comprometeu sua renda futura por causa de um desejo momentâneo? Isso é dívida. E mais do que isso, é uma armadilha. A dívida é sedutora. Ela vem disfarçada de facilidade, de vantagem, de promoção imperdível. Ela te promete o agora, mas te cobra com juros lá na frente. E não só juros financeiros, mas juros emocionais, espirituais e até relacionais. A dívida te coloca dentro de uma cela e não vem te deixar sair. No começo finge que te ama, mas depois não se importa com a sua situação. E sabe por que tanta gente cai nessa armadilha? Porque vivemos em uma cultura que ensina a ter as coisas antes de poder ter, a ter aparência antes de ter estrutura, a impressionar antes de se organizar. As redes sociais mostram o estilo de vida que você deveria ter. A propaganda diz que você merece. O banco diz que pode parcelar. Mas ninguém mostra o peso que vem depois. E quando você percebe, já está preso no ciclo. Gasta, se endivida, paga juros, falta dinheiro, toma emprestado, se endivida mais. E olha o alerta da palavra de Deus. O tolo gasta tudo que ganha. Provérbios 21:20. Não é que Deus não quer que você tenha coisas. Ele quer que você tenha sabedoria primeiro, que você seja fiel no pouco, que construa uma base firme, e não uma vida feita de prestações. Porque a dívida rouba mais do que dinheiro. Ela rouba tempo, paz, oportunidades. E o pior, rouba o seu propósito. Então fica o recado. Antes de entrar em qualquer dívida, pare, ore, reflita, tome conselhos com os mais experientes. Você precisa disso que está planejando comprar mesmo? Ou está tentando preencher um vazio com consumo? Você foi chamado para a liberdade, inclusive financeira. Não se deixe escravizar por promessas vazias. Diga não para a dívida. Diga sim para a sabedoria. O peso da dívida.
Você já sentiu aquele frio na barriga ao olhar para o saldo da conta? Ou aquela angústia quando chega a fatura do cartão e você percebe que vai ter que parcelar? De novo? Isso, meu amigo, não é vida financeira saudável. Isso é um peso. E mais do que isso, é uma prisão invisível que vai te puxando para baixo, mês após mês, sem você perceber. A dívida parece inofensiva no começo. Só um parcelamento aqui, um empréstimo ali. Mas ela vai crescendo como uma bola de neve, ganhando força enquanto tira sua paz, o sono e o controle da sua própria vida. E quando chega aquele momento em que não tem dinheiro para pagar as contas e sustentar a casa, qual decisão tomar? Muita gente fica deprimida por causa disso, por não saber o que fazer. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22:7. Você entendeu? Escravo. Não é exagero. Quem vive se endividando está colocando grilhões nas próprias mãos. Está entregando sua liberdade em troca de algo que, muitas vezes, nem precisava naquele momento. Cada nova dívida é como uma corrente a mais nos seus pés. E quanto mais correntes, mais difícil andar, mais pesado fica o caminho. Você vive para pagar conta, vive para cobrir buraco. Isso não é vida, é sobrevivência. Você se torna um eterno escravo de quem te emprestou. Você vai trabalhar somente para pagar a quem você deve. Mas aqui vai a boa notícia. Deus não te chamou para viver endividado. Ele te chamou para a liberdade, para ser cabeça e não cauda, para prosperar com sabedoria e não com pressa. Então respira fundo e declare sobre você e sobre a sua vida: eu não sou escravo da dívida. Eu sou livre para viver com propósito. Chega de carregar esse peso. Chega de alimentar esse ciclo. Hoje é o dia de virar a chave. O ciclo destrutivo da dívida. Dívida é como areia movediça. Quanto mais você se mexe sem direção, mais afunda. Você faz uma dívida achando que é só um empurrãozinho. Um cartão para pagar depois, um crédito rápido no banco, um Pix parcelado. E de repente, você se vê com metade da sua renda indo embora todo mês só para pagar aquilo que você já nem lembra porque comprou. Sabe o que isso vira? Um ciclo. E não é um ciclo qualquer, é um ciclo destrutivo. Você compra o que não pode, entra no crédito para cobrir o buraco, paga juro, fica com menos dinheiro, se endivida de novo e começa tudo outra vez. É uma acrobacia da escravidão financeira, onde é você quem sempre paga caro pelo lucro de outros. E a cada volta nesse ciclo, você perde muita coisa. Você perde a clareza mental. Não tem mais aquele sono tranquilo. Fica sem paz nos relacionamentos. E muitas vezes, até sua comunhão com Deus, porque está preocupado demais, aflito demais, cansado demais. Mas escuta isso aqui. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 13:4. A Bíblia está falando de diligência, de agir com sabedoria, com responsabilidade, com propósito. A pessoa que vive no impulso, desejando ter tudo o tempo todo, só colhe frustração. Mas quem é diligente, colhe abundância. O problema não é querer crescer. O problema é tentar pular etapas e pagar com o que você não tem. Porque dívida não resolve problema. Ela adia o problema e ainda cobra juros por isso. Então, se você está nesse ciclo, entenda, você não está sozinho. Mas você também não precisa continuar aí. O primeiro passo para sair é reconhecer. O segundo é pedir direção a Deus. E o terceiro é agir com sabedoria. Declare com fé: eu vou quebrar esse ciclo. Eu fui chamado para a liberdade, não para viver preso em dívidas. A mudança começa hoje. Com pequenas atitudes, com consciência, com coragem. Você não nasceu para ser escravo da dívida. Você não nasceu para ser escravo de ninguém. Você nasceu para ser um bom mordomo dos recursos que Deus colocou nas suas mãos. Alternativas saudáveis à dívida. Tá bom. Você entendeu que a dívida é uma armadilha. Você quer sair disso. Mas agora vem a pergunta: e o que eu faço no lugar? A resposta é clara: sabedoria no lugar de impulso, planejamento no lugar de desespero, e fé no lugar de ansiedade. A Bíblia é muito prática quando fala sobre isso.
Olha esse versículo. O homem sensato economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em casa, mas o tolo gasta tudo que ganha. Provérbios 21:20. A verdade dói, mas liberta. Se você gasta tudo o que ganha, ou mais do que ganha, está vivendo como tolo. Mas se você aprende a guardar, a planejar, a se organizar, você se torna sensato. Você se prepara para o futuro. Você vive em paz. Então aqui vão 4 atitudes saudáveis que você pode começar a aplicar hoje. 1. Tenha um plano para cada real que entra. Não é frescura. É estratégia. Anote seus gastos. Saiba para onde está indo o seu dinheiro. Isso é domínio próprio e fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Tenha um controle sobre cada real que entra em sua casa. Tenha uma planilha, contendo as despesas com moradia, com transporte, com alimentação, com lazer, com saúde, com dízimos e ofertas, investimentos, etc. Tem um provérbio que diz que o dinheiro adora ser controlado. Se ele encontra alguém que não sabe controlar, ele vai embora. Ou seja, o dinheiro só fica nas mãos de quem sabe controlar ele. Me diga com toda sinceridade, você sabe controlar o dinheiro? Ou ele já foi embora e você não sabe nem para onde ele foi? 2. Crie um fundo de emergência, nem que seja com R$ 20 por mês. Guardar pouco é melhor do que não guardar nada. A reserva de emergência é como o extintor de incêndio de um carro. Você não usa o extintor de incêndio para apagar a sua churrasqueira. Você vai usar quando seu carro ou de outra pessoa estiver pegando fogo. Você usa porque é uma situação extrema. Imagina seu carro pegando fogo, ninguém passando para te socorrer e você não tem o extintor de incêndio. O prejuízo vai ser maior. Por isso é fundamental ter uma boa reserva de emergência. Quem tem reserva não entra em desespero quando aparece uma emergência. Você se torna mais forte, mais livre e menos vulnerável. Especialistas dizem que a reserva de emergência tem que ser a despesa total da sua casa por, pelo menos 6 meses. Exemplo, a despesa da sua casa gira em torno de R$ 2.000 por mês, portanto, a sua reserva de emergência deve ser de R$ 12.000 ou mais. Lembrando que essa reserva é para ser usada somente em caso de emergência, em casos extremos. Se for para comprar uma televisão, uma geladeira, ou coisas do tipo, esse dinheiro não pode ser usado. Como eu disse, é apenas em caso de emergência. 3. Compre à vista, mesmo que isso signifique esperar. Não é vergonha esperar. É honra. Você honra a Deus com suas finanças quando você prova que o dinheiro não te controla. Ser um bom administrador do seu dinheiro também é uma forma de honrar a Deus. E mais, pagar à vista abre portas para negociar e gastar menos. Me lembro de uma cena, quando eu era adolescente. Meu pai sempre trabalhou em construção civil, sempre tomava seu café com um pão com manteiga antes de sair para o trabalho. Um dia, ele olhou e não tinha o dinheiro para comprar o pão, e ele não foi até a padaria comprar fiado. O padeiro conhecia ele, sabia que ele era honesto, mas ele não comprou. Procurou na despensa, achou meio quilo de farinha de trigo. Colocou numa vasilha, misturou com água, colocou açúcar, mexeu bem, fritou e comeu. Perguntei a ele o porquê dessa atitude, e ele me respondeu: se eu fizer isso agora, a minha cabeça vai achar que pode fazer de novo e vai virar um ciclo sem fim na minha vida. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se não tenho, não compro. Simples assim. Com esse pensamento e essa atitude, ele conseguiu ter 13 casas de aluguel e vive hoje uma boa e sossegada velhice. Quando você se acostuma a comprar à vista, você vai perceber que é muito melhor uma vida sem dívidas. Mas existem algumas dívidas que podem ser necessárias. Tipo, você mora de aluguel e compra uma casa própria e paga na prestação da casa própria o mesmo valor do aluguel. Aí tá correto. Mas você viver endividado por coisas desnecessárias é burrice financeira. Ninguém prospera devendo. 4. Aprenda a dizer não, principalmente para você mesmo. Autocontrole é libertador. Você não precisa comprar agora. Você não precisa ter tudo. Você não precisa provar nada para ninguém. De que adianta comprar algo que você não está precisando agora, só porque alguém que não tem nada a ver com sua vida comprou? Isso é idiotice. Quem compra por impulso tem o armário cheio de coisas desnecessárias. Eu amava comprar tênis e sapatos, tinha várias marcas e modelos. Hoje tenho 3 pares de tênis, um para caminhada, outro para o dia a dia e outro para passear, e isso me basta. Faz muito tempo que não compro fiado, e isso é libertador. A Bíblia diz em Provérbios 16:32: melhor é o homem paciente do que o guerreiro,
Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Quando você toma atitudes como essas, você não só evita dívidas, você constrói uma vida de paz, liberdade e prosperidade com propósito. Você começa a viver não mais por impulso, mas por direção de Deus. Então declare: a partir de hoje, eu escolho a sabedoria. Eu escolho o controle. Eu escolho viver sem dívidas. Antes de comprar, faça você mesmo algumas perguntas, tipo: eu realmente preciso disso agora? Vai fazer falta no meu orçamento esse dinheiro? Eu vou deixar de pagar alguma conta se eu comprar isso agora? Se eu não comprar isso, minha vida vai parar ou vai seguir normalmente? Tudo isso porque uma vida sem dívidas é possível. Agora que você entendeu o perigo da dívida, o ciclo destrutivo que ela cria, e viu que sim, existem alternativas saudáveis, vem a grande pergunta: qual vai ser sua escolha a partir de agora? Porque todo dia, você tem duas opções: continuar alimentando o sistema que te prende, ou dar o primeiro passo em direção à sua liberdade. A sua liberdade financeira começa com você admitindo que não tem a disciplina necessária para não se endividar e depois, tomar as medidas necessárias para mudar esta situação, que é possivelmente reversível. A dívida não começa com uma fatura. Ela começa com uma decisão mal feita. Mas a liberdade também começa com uma decisão. A decisão certa. A Bíblia é clara: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Forte, né? Ou você governa o dinheiro, ou o dinheiro governa você. Não dá para seguir plenamente a direção de Deus quando a gente está amarrado a boletos, juros e parcelas eternas. Eu tenho uma amiga que brinca dizendo que ela veio ao mundo somente para pagar boletos. É uma brincadeira, mas essa frase condiz com a realidade de muitos brasileiros, ou melhor, da maioria dos brasileiros. Você também acha que veio a este mundo só para pagar boletos? Se for, de quem é a culpa? Se esta for a sua condição atual, é hora de mudar esta situação. É hora de tomar as rédeas da sua vida financeira e você passar a ditar as regras. É hora de impor as suas vontades, de se libertar. E se tem uma coisa que o inimigo quer, é ver você paralisado por dívidas. Porque quem toma emprestado é escravo de quem emprestou, e o diabo ama ver as pessoas escravizadas. Embora Deus disse que nos chamou para sermos livres, inclusive na área financeira. Porque quem está preso em dívidas, não investe, não avança, não sonha, e muitas vezes, nem ora com paz. Mas hoje você ouviu uma verdade que pode mudar tudo. Você foi chamado para liberdade. Liberdade para sonhar. Liberdade para empreender. Liberdade para abençoar outras pessoas. Liberdade para viver com leveza, sem correntes nos pés. Liberdade para ter o suficiente e dar um certo conforto à sua família, aos seus filhos. Não sacrifique seus filhos e sua esposa para se enfiar em dívida, se ela for desnecessária. Muita gente pode ser afetada por uma decisão mal tomada. Então eu te pergunto: qual foi a última dívida que você fez? Valeu a pena? Se a resposta for não, você já sabe o que tem que fazer. Não sacrifique seu futuro por causa de coisas que não vão te completar, que não vão te satisfazer. Tome hoje a decisão de virar essa chave. Ore, peça sabedoria, comece com pequenos passos. Mas comece. E se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Sempre temos um parente ou amigo que está nessa situação e precisa sair. Vamos juntos quebrar esse ciclo. Porque viver com propósito também é viver com consciência financeira. Você não foi criado para viver endividado. Sabe, a vida é feita de decisões. E cada escolha financeira que você faz não é só sobre dinheiro. É sobre quem você quer se tornar. Quando você escolhe viver sem dívidas, você não está só dizendo não para um parcelamento. Você está dizendo sim para a sua paz. Sim para a sua liberdade. Sim para viver uma vida alinhada com os princípios do reino de Deus. Porque Deus não te chamou para viver com medo da fatura, nem para fugir de ligação de banco. Ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Para ser mordomo fiel e não servo das finanças. Ele te chamou para abençoar outros, e não ficar preso tentando sobreviver. A Bíblia diz em João 8:32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje você conheceu uma verdade poderosa. Agora é com você.
Escolha romper com esse sistema que te quer aprisionado. Escolha viver com sabedoria. Escolha andar com fé, com foco e com propósito. E lembre-se, cada real bem usado é uma semente, e sementes existem para virarem árvores e dar bastante fruto. Cada dívida evitada é uma corrente quebrada. Cada escolha sábia te aproxima do que Deus preparou para sua vida. Se essa mensagem falou com você, curte, compartilha, espalhe isso para mais gente. Porque o reino também se expande com boas decisões. Evitar dívidas é mais do que uma escolha financeira. É uma decisão de sabedoria e maturidade. Quando aprendemos a viver com o que temos, a planejar antes de gastar e a confiar que Deus supre nossas necessidades, evitamos muitos dos apertos que tiram nossa paz e comprometem nosso futuro. Viver endividado é como você tentar entrar no manequim 36 se você veste 42. Não vai te fazer bem e nem te dar a liberdade necessária para se mover naturalmente. Lembre-se, você não precisa acompanhar o ritmo do mundo. Viver sem dívidas é viver com liberdade. É poder dormir tranquilo, fazer escolhas com consciência e construir um caminho de prosperidade real, aquela que vem com bênção e não com sofrimento. Se você vive com dívidas, você acaba sacrificando as pessoas mais importantes da sua vida, a sua família. A palavra nos lembra, em Romanos 13:8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Que essa seja a única dívida da sua vida, amar, e que, com disciplina, fé e sabedoria, você caminhe para uma vida financeira leve, equilibrada e abençoada. Aqui é o canal Ilustração Cristã, e nós estamos com você nessa caminhada rumo à liberdade financeira com fé e propósito. Lembrando que Deus nos chamou para a liberdade, inclusive a liberdade financeira. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe.